Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Wesley Costa, e vocês não vão acreditar nas coisas absurdas, bizarras e inacreditáveis que eu tenho para mostrar hoje. A gente vive num planeta cheio de mistérios. E nesse vídeo, vamos mergulhar fundo em alguns dos lugares e fenômenos mais inexplicáveis que você jamais imaginou. Se preparem, porque o que vem agora vai explodir sua mente. Você já parou para pensar nas curiosidades mais inacreditáveis do mundo? Prepare-se, porque o que vem agora vai explodir sua mente. E para começar nossa viagem pelo lado insano do planeta Terra, a gente vai para um lugar que parece ter saído direto de um filme de ficção científica. Imaginem só, uma caverna isolada do mundo exterior por mais de 5 milhões de anos. Lá dentro, a atmosfera é completamente tóxica pra gente, com níveis absurdos de gases venenosos. É como se fosse outro planeta, e o mais assustador é que tem vida lá dentro. Cientistas descobriram essa caverna, que chamaram de Movili, na Romênia, em 1986. E o que eles encontraram lá dentro deixou todo mundo de cabelo em pé. Seres completamente adaptados àquele ambiente infernal, que nunca viram a luz do sol. Escorpiões, aranhas, centopeias, no total, mais de 30 espécies bizarras que evoluíram no escuro absoluto, sem contato com o mundo exterior. É como se a evolução tivesse seguido um caminho totalmente diferente lá dentro. É ou não é de explodir a cabeça? E falando em ETs, vocês já pararam para pensar que a gente tem verdadeiros aliens vivendo nos nossos oceanos? Os polvos. Esses bichos são tão surreais que parece que vieram de outro planeta, e não é exagero meu não. Para começar, esqueçam tudo o que vocês acham que sabe sobre anatomia. Polvos têm 3 corações. Isso mesmo, 3. E não para por aí. O sangue deles é azul. Azul? Tipo, azul mesmo. Sabe por quê? Porque em vez de ferro, como no nosso sangue, o deles tem cobre que se liga ao oxigênio de um jeito diferente. É muita bizarrice junta, né? Ah, e tem mais uma coisa. Quando o polvo tá nadando, aquele terceiro coração dele, que manda sangue pro corpo, simplesmente para de bater. É como se ele tivesse um infarto a cada mergulho. Por isso que eles preferem ficar arrastando pelo fundo do mar. Mas não se engane pela preguiça, porque os polvos são inteligentes pra caramba. Agora, vamos para um lugar onde a vida parece impossível. O deserto do Atacama, no Chile. É um dos lugares mais secos do mundo, onde pode passar décadas sem cair uma gota d'água. Mas o que faz desse lugar ainda mais insano é que, em alguns anos, quando a chuva finalmente resolve dar as caras, acontece um milagre. O deserto inteiro floresce. É isso mesmo que vocês ouviram. Milhares de flores multicoloridas explodem do nada, transformando aquele mar de areia num verdadeiro jardim mágico. É um fenômeno tão raro que parece até mentira. Mas a explicação é a seguinte: as sementes dessas flores ficam dormentes no solo por anos, esperando pacientemente pela chuva. E quando ela finalmente chega, elas aproveitam a oportunidade com tudo, criando esse espetáculo da natureza. Capítulo 4. As pedras que andam. E já que a gente tá falando de coisas estranhas acontecendo em lugares desérticos, que tal falarmos das pedras que andam? Não, eu não tô ficando maluco. No Vale da Morte, nos Estados Unidos, existe um fenômeno bizarro. Pedras gigantes, algumas com centenas de quilos, se movem sozinhas pelo deserto, deixando rastros enormes na areia. Por muito tempo, ninguém conseguia explicar como diabos isso acontecia. Teve gente achando que era coisa de ET, outros falando em magnetismo, e teve até quem apostasse em fantasmas. Mas a explicação, meus amigos, é mais simples do que parece. Em condições muito específicas, se forma uma camada fina de gelo embaixo dessas pedras durante a madrugada. Quando o sol nasce e o gelo derrete, ele cria uma superfície escorregadia. E aí, com a ajuda de um ventinho, as pedras deslizam. É um evento raro de acontecer, mas quando rola, é de deixar qualquer um com a pulga atrás da orelha.
Capítulo 5. O lago que transforma animais em estátua. E se você tá achando que já viu de tudo, segura essa, no norte da Tanzânia, existe um lago com um visual sinistro e um poder assustador. O Lago Natron é um dos lugares mais mortais do planeta. A água é tão alcalina, tipo, o pH é tão alto, que queima a pele e os olhos de qualquer animal que se atreva a entrar em contato com ela. E o pior, os bichos que morrem nesse lago não se decompõem. Eles viram estátua, é isso mesmo. A alta concentração de sal e minerais mumifica os corpos rapidamente, criando um cenário macabro. É como se o tempo parasse ali, congelando os animais em poses assustadoras. É de dar arrepios, né? Capítulo 6. O Anel de Fogo do Pacífico. Mas se tem um lugar nesse planeta que merece respeito, é o Cinturão de Fogo do Pacífico. Essa região é responsável por mais de 90% dos terremotos e vulcões ativos do mundo. É um verdadeiro inferno na Terra. A gente está falando de mais de 450 vulcões, espalhados por uma área enorme que envolve países como Japão, Indonésia, Chile, Estados Unidos. É muita atividade geológica. E por que isso acontece? A resposta é simples: placas tectônicas. Essa região é onde várias placas tectônicas se encontram, e como vocês devem saber, quando essas placas se movimentam, elas causam terremotos e erupções vulcânicas. E no Cinturão de Fogo, essa atividade é intensa. É como se a Terra estivesse em constante ebulição. E falando em coisas que parecem ter saído de um sonho, você já ouviu falar de rios que correm debaixo do mar? Parece loucura, né? Mas em alguns lugares do mundo, como no cenote Angelita, no México, isso é real. Imagine só, você está mergulhando em água cristalina, quando de repente você se depara com um rio, com direito a margens, correnteza e tudo mais. É como se existisse um portal para outra dimensão. Mas calma, não precisa chamar o Doutor Estranho. A explicação é a seguinte: a água doce e a água salgada têm densidades diferentes. E em alguns casos, essa diferença é tão grande que elas não se misturam, criando camadas distintas, como se fossem líquidos immiscíveis. E é isso que forma os rios subaquáticos. E por falar em portais para outras dimensões, vocês já ouviram falar da Ilha Bermeja? Essa ilha, que aparecia em mapas antigos do Golfo do México, simplesmente desapareceu. É isso mesmo, sumiu do mapa. Em 2009, o governo mexicano organizou uma expedição para tentar encontrar a ilha, mas não achou nada. A teoria mais aceita é que ela tenha afundado por causa de movimentos tectônicos, erosão ou até mesmo por erros de mapeamento. Mas é claro, tem gente que acredita em teorias da conspiração. Alguns dizem que a ilha foi apagada do mapa intencionalmente por causa de interesses políticos e econômicos. Afinal, a ilha ficava numa área estratégica para a exploração de petróleo. Será que a Ilha Bermeja foi vítima de uma conspiração internacional? E por falar em mistérios do universo, você já parou para pensar em quantas estrelas existem no céu? Prepare-se para ter sua mente explodida. Existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Parece impossível, né? Mas os cientistas estimam que o número de estrelas seja absurdamente grande, algo em torno de um septilhão. Isso é um seguido de 24 zeros. É muita estrela, gente. E para vocês terem uma ideia, na Via Láctea, a nossa galáxia, existem mais de 100 bilhões de estrelas. E essa é só uma entre bilhões de galáxias que existem no universo. É de perder o fôlego. E para finalizar nossa viagem por esse mundo insano, vamos para o Havaí, onde a gente encontra um fenômeno geologicamente espetacular: os tubos de lava. Esses tubos são formados quando a lava de um vulcão esfria por fora, mas continua fluindo por dentro. Quando a erupção acaba, o que sobra é um túnel gigante, que pode se estender por quilômetros. E o mais legal é que alguns desses túneis são tão grandes que dá pra gente entrar e explorar. É como fazer uma expedição ao centro da Terra.
Lá dentro, a gente encontra formações rochosas incríveis, que parecem ter saído de outro planeta. É uma experiência surreal. E aí, gostaram da viagem? O nosso planeta é ou não é completamente insano, e esses foram só alguns exemplos das maravilhas e mistérios que a gente encontra por aí. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das minhas próximas loucuras. Valeu, falou e até a próxima!